Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel de Língua Portuguesa e nós estamos novamente aqui para mais uma aula. E eu volto a pedir a vocês, não desanimem das nossas aulas. Logo, logo nós estaremos juntos. Peçam ajuda para os papais, se tiver dificuldade pode pedir ajuda para nós professores, nós estamos aqui para colaborar com vocês. Não desanime e vamos estudar, pessoal. Hoje nós vamos fazer produção de texto. Imitação criativa à paródia. A gente vai finalizar aqui então, que nós estamos vendo já nas algumas aulas passadas, que é a paródia. Hoje a gente vai produzir uma paródia, mas antes disso a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, só para lembrar, né, a paródia tem a ver com a intertextualidade, porque ocorre quando há uma referência explícita ou implícita de um texto no outro. E a paródia é a imitação desse texto já com o estilo e a finalidade de criar humor, né? Ela tem a finalidade humorística. Então, olha só, para a gente poder entender aqui, e a gente já falou dessas imagens nas aulas anteriores, hoje eu acrescentei mais uma. Então, nós temos a Mona Lisa e duas imagens que são paródias dela. Olha lá, a Mônica, do Maurício de Souza, e a boneca Barbie. Então, a primeira imagem reproduz o quadro Mona Lisa, ou La Gioconda, pintado pelo italiano Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506. É o mais famoso do mundo. As demais imagens são paródias dessa obra. Então, a Mônica, a boneca, paródias da famosíssima Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Então, vamos lá. As imagens que reproduzem o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, são paródias dele. Que personagens são usadas para isso? A gente já falou também, né? A Mônica, do Maurício de Souza, e a boneca Barbie, que todas as menininhas amam de paixão. Basta acessar um site de busca para perceber que a quantidade de imagens que parodiam a Mona Lisa é muito grande. A gente já viu em outras aulas. Eu coloquei até uma Mona Lisa, né, de máscara, que já parodiaram ela, se ela fosse pintada hoje, como que seria? Qual seria a razão disso se esse quadro foi pintado há mais de 500 anos? Gente, eu já expliquei para vocês que para um texto, uma imagem, ela ser parodiada, ela tem que ser alguma coisa conhecida. Todos precisam ter conhecimento dessa obra para poder entender a paródia, senão não tem como. Então, como é que nós vamos responder isso daí, ó? Para que se perceba o humor da paródia, é necessário conhecer o original. E como a Mona Lisa é um quadro muito famoso, os autores das paródias sabem que o humor que produziram será facilmente reconhecido. Por quê? Porque trata-se de uma obra muito conhecida, muito famosa. Então, é muito difícil alguém não fazer a relação entre as duas coisas. Agora aqui nós temos outra paródia, gente. Aqui a gente já vai lá para os contos de fadas. Olha só, nós temos ali uma princesa, né? Um príncipe sisudo e um poço dos desejos. A gente sabe que nos contos de fadas, a gente joga uma moedinha no poço, faz um pedido e é atendido. Olha o que a princesa faz, gente. Ela joga uma moedinha e de repente aquele príncipe ali, ó, com aquela cara de bravo, se transforma em quê? Em um sapo, não é? Só que aqui é uma paródia ao contrário, porque no conto de fada, o que acontece com a princesa? Ela encontra um sapo e esse sapo se transforma em príncipe, não é assim? Ela dá um beijo nele, ele tinha sido enfeitiçado e se transforma em sim. Nesse caso aqui, ela já quer o contrário, ela tem um príncipe e ela não quer mais esse príncipe. Provavelmente ele era bem ruinzinho para ela, né? Então ela transforma ele num sapo novamente. E aqui nós temos da Magali, a mesma coisa, né? É lá do Maurício de Souza, olha só. Ela vem a Magali, encontra um sapinho numa pedra e ele diz o seguinte para ela: olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. E ela dá lá um beijo bem instalado nele, né? Schwack! E o sapinho se transforma num belo príncipe. E o que a Magali faz? Um príncipe, blá! Pensei que fosse se transformar num pipoqueiro ou padeiro. Agora, gente, para que nós entendamos o humor dessa tira, nós temos que ter certo conhecimento. A gente tem que já saber do conto de fada, da historinha da princesa e do sapo, mas a gente tem que entender também a questão da Magali. Por que ela fica brava quando o sapo se torna príncipe? Porque a Magali, gente, ela é comilona, ela gosta muito de comer. Então, para ela, não foi interessante o sapo apenas se transformar num príncipe.
O que ela queria mesmo é que ele se transformasse em alguma coisa que ela pudesse comer. Então eu preciso ter esse conhecimento da personagem para entender o humor da história. Então, como a gente já sabe que a Magali é uma menina que gosta muito de comer, e para ela o que é surpresa, o que é interessante, o que é presente é algo de comer, o sapo se transformar em príncipe não resolveu o problema dela. Ela queria um pipoqueiro, ou um padeiro, ou alguma coisa que fosse de comer. Então, para criar uma paródia é necessário cumprir algumas etapas fundamentais, que é o que vocês vão observar agora para criar o texto de vocês. Primeiro, escolher uma obra, um texto, um quadro, um filme, bem conhecida. Analisar a obra escolhida com bastante cuidado para conhecê-la bem, porque às vezes você não conhece. Ela pode ser uma obra já famosa, mas você ainda não conheça. Então você tem que estudar ela bastante para que você internalize todo aquele conhecimento para poder produzir o seu texto. Definir que elementos serão alterados para a produção da paródia. Se é uma paródia, ela precisa ser semelhante, mas precisa ser diferente ao mesmo tempo. Então, tem que fazer alterações no texto para se construir uma paródia. Vamos ler o texto de Luiz Fernando Veríssimo. Ele faz uma paródia de um conto de fadas muito famoso. E aí, gente, o que ele faz? É esse conto que nós estamos trabalhando nessa aula. A Princesa e o Sapo. Só que ele muda o nome, olha lá, ó. Conto de fadas para mulheres modernas. Como é que ficou, então, A Princesa e o Sapo com o Luiz Fernando Veríssimo? Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse, observem, gente, que ele traz o texto para a nossa atualidade. Olha o que ela fala lá, ó. O castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, ou seja, respeitando o meio ambiente. Então, de repente, ela vê uma rã, a rã pula no colo dela e diz, linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe. E poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. Olha só, constituir família, ser felizes, mas aonde? No castelo dela, né? Aí a gente já vê um negócio estranho nesse príncipe. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. Príncipezinho esperto esse, né? Casar-se com a princesa, ficar no lindo castelo dela e ela ainda ser o quê? A empregada dele? E a mãe ainda ia ter que morar junto, aí ele ia cuidar da mãe dele, cuidar dos filhos, cuidar do jantar, lavar a roupa. Meu Deus, esse estilo de vida seria o ser felizes para sempre do príncipe. Mas será que era o que a princesa queria nesse caso aqui? Vamos continuar. Então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava, eu, hein, nem morta. O que vocês acham? Ela deu um beijo no príncipe? Não era isso que ela queria para a vida dela. Então ela pegou aquela rã e fez o que com a rã? Ao invés de beijá-la, comeu. Né? Ela fez as perninhas dela lá sauté e mandou ver com o vinho branco dela. Então, gente, a gente observa aqui que o Luiz Fernando Veríssimo, ele apropriou-se da ideia lá do texto da Princesa e o Sapo e trouxe para a nossa atualidade. Ou seja, a princesa ela não quer mais ser submissa. Então, ela não beijou o sapo. Ela quis viver a vida dela de acordo com as concepções dela e não com as concepções dele, de ser feliz para sempre. Ela tinha que ser empregada dele e não é isso o estilo de vida que ela queria. Então, ela não beijou o príncipe e sim pegou a rãzinha e fez no jantar, certo? Então vamos para a nossa prática escrita. Você criará uma paródia de um dos contos de fada que conhece ou dos textos desse gênero.
Para isso, siga estas etapas. Então, você vai escolher um texto, um conto de fada que você conheça, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Cinderela, o que você conheça ou alguma coisa nesse gênero. E aí, por quê, gente? Porque são textos que vocês já conhecem, são bastante conhecidos, então são mais fáceis de serem parodiados. Então, como que vai ser esse planejamento? Reflita sobre as características dos contos de fadas ou do conto que escolheu parodiar. Defina o que vai alterar. As personagens, o desfecho, o cenário, a linguagem do texto. Então, o que você vai querer mudar para que esse texto seja diferente e traga uma bagagem humorística nele? Então, você pode mudar as personagens, o desfecho, o cenário onde acontece, a linguagem do texto. Então, você vai escolher isso daí. Mas, gente, não se esqueçam que a semelhança ainda tem que existir, tá? Pode fazer as alterações necessárias, mas a semelhança precisa existir para que o texto continue dialogando com o outro. Ao escrever a primeira versão do seu texto, lembre-se de que ele não precisa ser muito longo. Procure surpreender o leitor, quebrando sua expectativa e provocando seu riso. Para que isso aconteça, modifique o espaço ou a época, igual foi feito no texto da Princesa e o Sapo do Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele mudou todo o cenário do texto, trazendo para a nossa época. Crie características, ações, reações e falas surpreendentes para as personagens. Altere a linguagem das personagens inserindo gírias atuais, por exemplo, né? O modo de vocês falarem entre vocês, né, hoje, as gírias, as palavras que são usadas no nosso dia a dia, para que o texto venha para a nossa realidade. Por exemplo, né, no caso, crie um desfecho inusitado, um desfecho surpreendente, que gerou expectativa, mas ao mesmo tempo criou-se uma surpresa lá no final. Ao terminar essa versão, crie um título adequado e ao mesmo tempo capaz de atrair o leitor. Então, o título aí, gente, tem que haver com o que você escreveu e tem que chamar bastante atenção para que a pessoa que for ler se interesse pelo que vem depois do texto, depois do título, aliás. Revisão. Faça a revisão do seu texto seguindo as orientações. Verifique se sua narrativa mantém algumas e altera outras características do texto ou do gênero original. As personagens, o enredo ou o cenário apresentam características novas, mas mantém algumas do original, de forma que possam ser reconhecidas pelo leitor. É que eu falei, o texto precisa, apesar das modificações que você fizer, ele precisa ainda dialogar com o que você está parodiando. O texto é surpreendente e engraçado? As palavras estão corretamente grafadas e acentuadas? Muito importante observar isso, gente, quando vocês estão escrevendo. Se vocês estão escrevendo corretamente, se tem dúvida, procurar saber como que escreve, se os acentos estão colocados devidamente nas palavras. A concordância verbal e nominal está correta, né? Plural com plural, essas coisas aí. Há palavras ou expressões repetidas desnecessariamente? Então, gente, é aquilo que eu já falei também. Um texto com palavras repetitivas fica muito chato. Então, você precisa observar isso para evitar essas repetições fazendo substituições. Se houver, verifique se pode substituí-la por pronomes ou por palavras sinônimas. O título criado para o texto é coerente com o enredo? Ou seja, aquilo que eu falei, o título tem a ver com o que você escreveu? Se não tiver, procure outro título, porque senão não vai atrair a atenção de ninguém. Certo, gente? Então, façam o texto de vocês, façam a revisão, veja se ele ficou engraçado, porque o intuito é isso, a paródia ela tem que ser engraçada, senão não é uma paródia. Observem tudo isso, façam a revisão certinha, passem a limpo e mande para o seu professor. Nós vamos adorar ler o seu texto. E mais uma vez eu peço, não desanime das aulas online. Elas vão ajudar demais vocês neste momento difícil pelo qual nós estamos passando. E que em breve vai acabar e nós vamos poder estarmos juntos novamente. Então, gente, é isso. Espero vocês na próxima aula. Tenham um bom trabalho e bons estudos a todos.